Seja bem-vindo você que está acompanhando a matéria aqui no portal Jornal Pará. Tem uma informação importante. Em 2022, o Sistema Único de Saúde registrou 2.754 internações de bebês menores de 1 ano de idade por desnutrição, sequela da desnutrição e deficiências nutricionais. O Pará foi o estado com maior número de internações. E para falar um pouquinho sobre essas internações e o que deve ser feito, a gente está aqui hoje com o professor Cristiano Boccolini, que também é o pesquisador da Fiocruz e que está à frente dessa pesquisa. Tudo bem, professor? Olá, tudo bem, Yuri? Tudo bom, pessoal? Bom dia. Bom dia, professor. Olha só, o Pará foi o estado com o maior número de internações com crianças até 1 ano de idade por desnutrição. Professor, como é que foi feita essa pesquisa? Nós, do Observa Infância, que é um laboratório da Fiocruz, fazemos o monitoramento, né, dos nossos sistemas de informação. Então, fomos ao Sistema de Informação Hospitalar, que registra todas as hospitalizações acontecidas no âmbito do SUS, né, do Sistema Único de Saúde Público, e avaliamos isso ao longo do tempo para ver quais regiões, estados, cidades estão em melhor ou pior situação nos indicadores de saúde da criança. E um dos nossos indicadores é esse, de desnutrição e hospitalização por desnutrição entre crianças com menos de 1 ano. E, infelizmente, é isso que a gente observou, né? Que o estado do Pará ele está em quinto lugar no ranking nacional de hospitalizações de bebês por causa de desnutrição. E isso é um sinal de alerta, né, para a nossa sociedade, para as nossas autoridades, para que a gente possa fortalecer ações, né, para alcançar essas crianças que estão numa situação de vulnerabilidade tão extrema que precisam ser internadas basicamente para poder se alimentar. Eu tenho mais uma pergunta, professor. Vamos lá agora. Eu tenho mais uma pergunta, professor. Quais são as principais causas da desnutrição dessas crianças? Você falou um pouquinho sobre a vulnerabilidade social, mas tem outras causas, assim? O que leva essas crianças a serem internadas? Bom, temos duas causas principais, né? A fome, simplesmente não tem o que comer e, por causa disso, entra num quadro de desnutrição severa a tal ponto de precisar de hospitalização. E a outra causa dessa desnutrição são doenças infecciosas ou doenças secundárias. Por exemplo, uma criança que entra num ciclo de diarreia intensa ou de pneumonia e por causa dessa infecção, o corpinho dela, né, por não se alimentar direito e pela doença consumir muita energia, essas crianças também podem entrar num quadro de desnutrição. Então, é a desnutrição primária, que é simplesmente falta de comida, e a desnutrição que a gente chama de secundária, que é por causa de outras doenças que ou agravam um estado de desnutrição já existente, ou levam a criança que já estava no peso adequado a entrar num quadro de desnutrição, porque se queima muita energia para combater essa doença e a criança acaba não se alimentando muito bem. E a gente está aqui com o professor, pesquisador da Fiocruz e coordenador do Observa Infância, Cristiano Boccolini. Professor, a região norte, junto com a nordeste, lideram outro número muito negativo de crianças muito abaixo para a idade, de crianças desnutridas, muito abaixo para a idade em 2022. Que tipo de trabalho os governos deveriam... Só voltar aqui. A região norte, junto com a nordeste, lideram outro número muito negativo de crianças que estão muito abaixo do peso, né, para a idade em 2022. Que tipo de trabalho os governos dessas regiões deveriam ter? Que tipo de política pública deveria existir, professor? Felizmente, o Brasil hoje dispõe de políticas públicas adequadas para alcançar e evitar esse quadro de desnutrição, alcançar essas famílias, essas crianças, evitar o quadro de desnutrição. A principal delas é o Bolsa Família, né, que é um programa de transferência de renda em que provê pelo menos algum recurso para essas famílias saírem da situação de vulnerabilidade extrema a qual elas se encontram.
Então, é um recurso que pode ser usado para aquisição de alimentos, para colocar comida na mesa, vamos dizer assim. Né? A gente também tem o que chama de atenção básica, né? São as unidades de saúde, os postinhos de saúde, que também fazem um trabalho de acompanhamento do estado nutricional dessas crianças. E esse acompanhamento, ele foi, de certa forma, interrompido, porque na gestão anterior, quando ainda era vigente o Auxílio Brasil, né, que hoje é o Bolsa Família, novamente, as famílias que estavam inseridas no sistema, elas tinham que obrigatoriamente levar as crianças com menos de 7 anos de idade para as unidades de saúde para pesar, para medir e para verificar o estado da vacinação dessa criança. Isso deixou de ser obrigatório. E agora é urgente e é fundamental que a gente retome esse acompanhamento semestral das crianças. Por quê? Com o acompanhamento continuado, a gente vai conseguir detectar de forma precoce aqueles casos de crianças que estão ou desnutridas ou entrando num quadro de desnutrição. Isso vai facilitar bastante a identificação e a intervenção para resgatar e tirar essas famílias e essas crianças da situação de vulnerabilidade. E, professor, uma última pergunta. No Pará, em 2022, foram 182 internações por crianças até 1 ano desnutridas. Esse número é real ou ainda está mascarado? Pode ser um número ainda pior. Então, o que a gente consegue detectar no estudo são aquelas crianças que, de alguma forma, conseguem chegar no sistema de saúde, né? Conseguem identificar que ela está num estado nutricional tão severo que ela precisa chegar numa unidade de saúde e ser hospitalizada, internada para receber fluidos, água, sais minerais, vitaminas e comida, tá? Então, assim, esse número é extremamente grave, é alarmante, mostra para a gente que a gente ainda está deixando muitas famílias expostas e vulneráveis, né? Então, o que a gente supõe é que esse número seja maior. Isso mostra, em relação a um outro aspecto da pesquisa, que depois a gente pode conversar melhor, que é as mortes dessas crianças por causa de desnutrição, né? Infelizmente, a região norte ela encontra as maiores taxas de mortes por criança de desnutrição. Isso indica que existe algum buraco, vamos dizer assim, uma lacuna, né? Entre a necessidade da criança ser hospitalizada e ela ser hospitalizada. Quanto mais difícil é o acesso dessas famílias aos hospitais, às unidades de saúde, maior a chance, maior a probabilidade dessa criança morrer por desnutrição, ou seja, uma morte estúpida, uma morte inaceitável por uma causa que é extremamente evitável e passível de intervenção, né? Que a gente pode e sim deve intervir para que isso não aconteça. O senhor falou agora há pouco sobre a questão da morte por desnutrição. Existe um número de crianças mortas no último ano por desnutrição? Existe uma pesquisa em cima disso, professor? Sim, é um outro aspecto da nossa pesquisa que a gente vem observando essas mortes. Felizmente, ao contrário da taxa de internação por desnutrição que vem aumentando no Brasil, inclusive na região norte, atingindo níveis que a gente nunca viu nos últimos 20 anos, né? Em 2021, a gente chegou a uma taxa de 117 crianças hospitalizadas para cada 100 mil nascidos vivos, e na região norte e nordeste esses números foram 30%, 40% maiores do que o resto do Brasil. A gente vem acompanhando também a taxa de mortalidade por desnutrição entre crianças menores de 1 ano. Em todas as regiões do Brasil, essa taxa vem diminuindo, mas essas taxas são, a região norte apresenta as maiores taxas do Brasil de morte por causa da desnutrição. Então, isso indica, né, que a gente ainda tem, felizmente, o SUS ele é suficiente para evitar que essas crianças que chegam no sistema de saúde, elas morram, né, por inanição, por desnutrição, por fome. Mas a gente ainda tem um grupo de crianças aí que não está sendo alcançada
pelo sistema de saúde e que, infelizmente, morrem por não terem o que comer. Eu conversei com o coordenador do Observa Infância, professor, pesquisador da Fiocruz, Cristiano Boccolini. Eu agradeço muito a tua participação, Cristiano, e eu deixo as portas abertas para qualquer informação, qualquer novidade que a pesquisa de vocês possa ter. Muito obrigado, Yuri. Um grande abraço para vocês.